Olá a todos amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Moreira do canal Falando de Mercado e este é mais um vídeo da série Entendendo o Mercado Financeiro, com foco nos princípios econômicos. E hoje a gente vai estar tratando do tema elasticidade, preço da demanda. E você sabe de que se trata esse conceito, elasticidade, preço da demanda? Você sabia que este termo, este conceito, ele está presente no seu dia a dia e toda vez que você vai ao supermercado, ao posto de gasolina, abastecer seu carro, este conceito, ele está presente na sua tomada de decisão? Isso é o que nós vamos ver hoje no assunto que nós vamos abordar neste vídeo. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos os amigos que entraram lá no nosso canal do YouTube, que assistiram o nosso conteúdo, que deixaram o seu like, que nos prestigiaram ali com a sua presença, os seus comentários. Quero agradecer a todos vocês. Quero dizer que foi muito importante para mim, né? Cada palavra de estímulo e de incentivo, né, que os amigos deixaram ali. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. E dando início aqui à nossa apresentação, nós vamos falar então a respeito da elasticidade, preço da demanda, onde nós listamos aqui alguns objetivos para estarmos tratando neste vídeo. E esses objetivos compreendem o conceito de elasticidade preço da demanda, a equação, né, que é a forma como esse conceito é equacionado, a classificação da elasticidade preço da demanda e também verificar alguns fatores que influenciam o grau da elasticidade preço da demanda. E para essa abordagem nós vamos utilizar, como sempre, aqui o nosso mapa mental, através da ferramenta MindMeister. E dando início aqui ao nosso assunto, nós vamos ver que o conceito de elasticidade, preço da demanda, segundo Alfred Marshall, que foi um importante economista, né, que concebeu então aí esse conceito através do seu livro Princípios Econômicos, publicado em 1890, e ele tratou desse conceito, né, como sendo aí um conceito econômico que apresenta a elasticidade ou a variação da demanda de um bem ou serviço em relação à variação dos preços deste mesmo bem ou serviço. Esse conceito, então, ele mede a reação dos consumidores em relação à alteração nos preços. Ou seja, se o preço de um determinado produto ele aumenta, a tendência é que haja uma influência na procura por este produto, né? na demanda por este produto, onde os consumidores eles vão reagir de uma forma específica em relação ao aumento ou à diminuição do preço desse produto. Essa reação dos consumidores referente à alteração do preço deste produto, ela é medida pela elasticidade preço da demanda. De forma que a elasticidade do preço da demanda, ela vai determinar qual é a relação da variação da procura por aquele produto, ou seja, da disposição que os consumidores têm em comprar, né, em adquirir aquele produto, dada uma certa variação no preço deste produto. E nós podemos, então, equacionar este conceito da seguinte forma, que a elasticidade, preço da demanda, representada aqui pela sigla EPD, ela vai ser igual à variação na quantidade Q da demanda, ou seja, a variação percentual
na quantidade de produtos, né, adquiridos, ou na quantidade de pessoas que procuram, que demandam aquele produto, dada uma variação no preço deste produto. E essa equação, ela nos mostra uma relação inversamente proporcional entre demanda e preço, de forma que, à medida que o preço sobe, dentro dessa relação, a demanda, a procura por este produto, ele tende a cair. E o inverso também é verdadeiro, de forma que, à medida que o preço de um determinado produto cai, a demanda ou a procura por aquele produto, ela tende a aumentar. E a relação com a qual essa procura por aquele produto, ela aumenta ou diminui em função do aumento ou da retração do preço, é justamente o estudo, né, a análise que a elasticidade de preço da demanda vai nos mostrar. Bom, nós vamos utilizar do seguinte exemplo. Antes vamos trazer aqui a nossa fórmula base aqui da elasticidade preço e demanda. E vamos considerar uma loja de informática, onde o empresário ele oferta o seu produto, que será um computador. E este empresário ele faz lá os seus cálculos e resolve que vai ofertar o seu computador a um preço de R$2.000. Um computador bem acessível. E para essa faixa de preço, este computador ele tem uma demanda na ordem de 30 unidades por mês, né? Ou seja, essa loja, né, de informática, esse empresário, ele oferta os seus computadores a um preço de R$2.000 e nessa faixa de preço, a sua demanda, né, a procura por estes computadores, ela se dá na ordem de 30 computadores por mês, né, 30 unidades por mês. Em dado momento, né, este empresário ele decide renovar o seu estoque, decide fazer uma queima de estoque, dar uma oxigenada na loja. Então, ele resolve, né, ele decide reduzir o preço do seu computador. Ele decide, então, fazer uma promoção e o preço do seu computador agora passa a ser R$1.600. Uma queda bem considerável no preço. E, para essa faixa de preço agora, a demanda, ou seja, a procura por estes computadores aumentou de 30 para 39 unidades. Com isso, nós podemos, então, fazer uma análise gráfica de forma a analisar esta variação na demanda em função do preço, onde nós vamos considerar a relação aqui de preço e quantidade demandada, onde nós vamos ter um preço inicial de R$2.000, que equivale a uma quantidade demandada de 30 unidades. Nós vamos colocar aqui a relação, então, do preço com a quantidade demandada. E, num segundo momento, nós vimos que para uma segunda faixa de preço de R$
de R$ 1.600, essa quantidade demandada, ela foi alterada, ela foi incrementada de 30 para 39 unidades. Colocando aqui então, ó. Vamos relacionar então aqui. Ok. Bom, e agora nós podemos então traçar a nossa linha da demanda. Essa aqui então é a nossa linha da demanda. Onde R$ 2.000 nós podemos considerar como nosso preço inicial, nosso P0, e R$ 1.600 nós vamos considerar como nosso preço final, P1, e da mesma forma a quantidade inicial, Q0, será as 30 unidades, e a quantidade final, Q1, as 39 unidades. Dessa forma, nós podemos estabelecer, então, a variação percentual da quantidade e a variação percentual do preço, sendo a variação percentual na quantidade, nós vamos considerar aqui QX igual a Q1 menos Q0 e vamos dividir por Q0. Dessa forma, nós vamos obter aqui na substituição 39 menos 30 dividido por 30, 39 menos 30, 9, 9 dividido por 30, nós vamos obter um QX igual a 0,3 ou 30%. Então a nossa variação percentual na quantidade foi de 30%. Já a nossa variação percentual no preço, considerando o preço, essa variação percentual no preço PX, nós vamos ter P1 menos P0 dividido por P0, de forma que, substituindo os valores, nós vamos ter R$ 1.600 menos R$ 2.000 dividido pelos R$ 2.000. Obtendo assim um PX igual a 1.600 menos 2.000 igual a menos R$ 400 dividido por 2.000 vai dar menos 0,2 ou menos 20%. Bom, com esses valores, nós podemos agora resolver a nossa equação da elasticidade preço da demanda, de forma que nós vamos ter a elasticidade preço da demanda igual a variação percentual na quantidade, que foi 30%, vamos colocar aqui então 30%, dividido pela variação percentual no preço, que foi de menos 20%, obtendo assim uma elasticidade de preço na demanda igual a 30 dividido por menos 20, nós vamos ter menos 1,5, que vai ser a relação entre a variação da demanda, né, da procura pelo produto, em
função, né, ou em relação à variação percentual no preço deste mesmo produto. E o que nós, vamos colocar aqui, né, registrar aqui, com essa análise, o que entendemos, isso não vai ficar feio, né? O que entendemos dessa análise? Nós percebemos que quando o preço cai, a demanda pelo produto aumenta uma vez e meia a variação percentual do preço, né? A variação percentual do preço. Ou seja, a demanda ela aumenta em 30%. Vamos colocar aqui, né? Ou seja, a demanda aumenta em 30%. E aqui nós vamos colocar uma palavrinha nova aqui, que é coeteris paribus. Coeteris paribus, que quer dizer todas as demais condições mantidas, né? Ou seja, mantendo todas as demais condições, né, de mercado inalteradas, nós podemos considerar que, havendo uma variação percentual no preço de um produto, a sua demanda vai variar uma vez e meia, né, 1,5 vezes a variação percentual do preço. Foi o que nós percebemos aqui, que para uma variação percentual de 20% no preço deste computador, né, uma queda de 20% no preço deste computador, a variação da demanda, ela teve uma relação de uma vez e meia a essa queda de 20% no preço. De forma que, se nós formos considerar que o preço diminuiu 20% e essa relação da demanda tende a aumentar uma vez e meia, nós vamos ver que a demanda teve um aumento, então, de 30% em relação à variação do preço. Certo? Então, nós podemos escrever mais essa observação aqui, né? Que quando, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que quando o preço cai, a demanda pelo produto aumenta 1,5 vezes a variação de 20% no preço. Assim, a demanda pelo produto aumentou em 30%. Ou seja, vamos colocar esse aqui de vermelhinho.
ou seja, mais que proporcionalmente. Né? Então aqui nós percebemos que a proporção, né, o aumento na demanda é mais que proporcional ao aumento, ou mais que proporcional à queda no preço. E o que, né, essa relação vem nos mostrar? Né? Essa relação, então, ela demonstra que este é um produto com demanda elástica, pois o seu módulo é maior que 1, ou a sua elasticidade preço da demanda é igual a menos 1,5. Ok? Então, essa relação de 1,5, né, vezes a variação do preço, ela nos demonstra que este produto é um produto de demanda elástica. Né? E o que vem a ser uma demanda elástica? Essa, então, é uma das classificações, né, da elasticidade preço e demanda. E falando, então, em classificação, nós vamos perceber, né, pela literatura, que a elasticidade preço da demanda, ela pode ter uma característica ou uma classificação segundo o resultado, né, da sua equação, onde ela pode ser considerada elástica, inelástica ou unitária. Sendo a elasticidade preço da demanda elástica, aquela que possui o seu módulo maior que 1, ou a EPD, né, a elasticidade preço da demanda, igual a menos 1,5 ou 1,5. Né? E essa característica elástica, né, ela está atribuída a produtos com grande sensibilidade em relação ao preço. Ou seja, se a variação percentual no preço altera, né, a demanda, ou seja, a procura por este produto, ela vai variar mais que proporcional à variação, o percentual de variação do preço. Né? São cenários onde, se o preço do produto cai, a demanda aumenta, a procura, né, por este produto aumenta mais que proporcionalmente à queda do preço. Ou se o preço sobe, né, se o preço é incrementado, né, uma elevação nos preços vai resultar numa queda na demanda, né, numa queda pela procura deste produto, de forma mais que proporcional à variação ou o aumento no preço. E este cenário, então, ele é um cenário onde o empresário tem pouca liberdade para trabalhar a sua política de preços. Né? Por quê? Exatamente porque se o preço aumenta, a demanda cai mais que proporcional, podendo, né, prejudicar, então, os negócios deste empresário. E se o preço cai, a demanda aumenta mais que proporcionalmente. Já na questão da elasticidade preço-demanda inelástica, nós vamos perceber que o seu módulo, né, o resultado dessa equação, ele possui um módulo menor que 1, ou a elasticidade preço da demanda, ela vai ser igual a menos meio ou um módulo igual a meio, onde estes produtos são produtos que possuem pouca sensibilidade ao preço, gerando assim um cenário onde o empresário tem mais facilidade para trabalhar
o, o empresário tem mais facilidade para trabalhar a sua política de preço, né? Porque se ele resolver, né, se houver a necessidade de um acréscimo nos preços ou mesmo uma redução nos preços, a variação na demanda ela vai ser pequena, ela vai ser menos que proporcional à variação do preço, o que dá uma certa liberdade para o empresário, né, trabalhar ali, variar o preço do seu produto, né, de acordo com a necessidade de mercado, necessidades da sua própria empresa. Às vezes de aumentar o giro de capital ou de mercadorias, né, da empresa. Então ele vai poder trabalhar esse preço de forma a conseguir atender às suas necessidades. E no caso aqui de uma elasticidade preço-demanda unitária, é aquele produto onde a relação, né, da elasticidade ela é de 1 para 1. A elasticidade, o módulo da elasticidade preço-demanda é igual a 1, ou o resultado da elasticidade preço-demanda é igual a menos 1. É um cenário em que a variação, tanto nos preços quanto nas quantidades da demanda, é inversamente proporcional. Se o preço aumenta, a demanda diminui de forma inversamente proporcional. E se o preço diminui, a demanda aumenta também de forma inversamente proporcional. E existem, então, alguns fatores que influenciam o grau de elasticidade de preço da demanda. E nós vamos perceber que estes fatores que influenciam a elasticidade de preço da demanda, eles estão relacionados à característica específica do produto. Onde um produto, se ele tiver, né, bens substitutos, ou seja, são produtos em que existe facilidade de encontrar produtos similares, né, com características similares no mercado, quanto mais houverem, né, estes bens substitutos, maior será a elasticidade da demanda por aquele produto. Isso porque, se o preço, né, de determinado produto aumentar, há uma maior possibilidade do consumidor trocar um produto por outro com característica similar. É o exemplo aí da manteiga e da margarina, né? Por exemplo, se o preço da manteiga sobe de forma considerável, né, as pessoas elas vão deixar de comprar a manteiga para utilizar a margarina. Então, esse produto, né, a manteiga, ele passa a ter uma elasticidade, preço da demanda, elástica, né, onde ela se torna sensível, né, muito sensível à variação dos preços. Por quê? Porque existe produto substituto. Existe um produto com características similares, né, com características muito parecidas com ele, né, com este produto, de forma que o consumidor pode, com facilidade, deixar de comprar um produto para comprar aquele outro produto similar. É o caso também dos produtos de limpeza, né? Um sabão em pó, por exemplo, de uma determinada marca, se esse sabão em pó tem o seu preço elevado, né, muitos consumidores vão deixar de comprar aquele sabão em pó de uma determinada marca e passar a comprar um sabão de uma marca concorrente. Por quê? Porque os produtos são similares, né? São iguais. A única coisa que vai influenciar na decisão do consumidor é exatamente o preço e a preferência do consumidor, né, é claro, pela marca, né, às vezes porque se simpatiza mais com a marca do que com a outra, mas desde que o preço seja um preço compatível um com o outro. A partir do momento que o preço de um começa a se distanciar muito do outro,
automaticamente o consumidor passa já a abandonar aquele produto e migrar para o concorrente, né? Migrar para o segundo produto. E tem também a questão da essencialidade do bem, onde quanto mais essencial o bem ou o serviço, menor será a sensibilidade da demanda em relação a alterações no seu preço. Um exemplo disso, nós podemos citar um medicamento. Imagina, a pessoa ficou doente, chegou na farmácia, aí tem um medicamento lá, o medicamento para o problema dela é o medicamento X, e ele custa, sei lá, R$200. A pessoa vai comprar aquele medicamento. Chegou no mês seguinte, aquele mesmo medicamento, aquele mesmo princípio ativo, ele teve o seu preço elevado de R$200 para R$400, a pessoa vai ter que comprar do mesmo jeito. Por quê? Porque este remédio se tornou essencial para a saúde dessa pessoa. Ele não tem um princípio ativo similar, não tem um produto, um remédio substituto. Apesar de que hoje em dia alguns remédios já possuem aí os seus genéricos. Mas vamos considerar que esse remédio, esse princípio ativo, ele não tem um genérico. Então, a pessoa, independente do preço que aquele medicamento tiver, independente da alteração ali, vai ter uma influência, vai ter uma sensibilidade muito pequena na demanda por aquele medicamento. Por quê? Porque ele é um produto essencial à saúde daquela pessoa. E também em relação à importância do bem no orçamento do consumidor. O quanto este bem representa do total dos gastos do consumidor. Então, quanto mais representativo for o custo de um determinado bem em relação ao orçamento da família, mais sensível ele vai ser à demanda em relação à alteração do bem. Por quê? Porque se um determinado produto ele tem uma influência significativa no orçamento da família, qualquer alteração no preço desse produto pode comprometer o orçamento total dessa família. Então esse produto ele vai ter uma demanda muito sensível à alteração do preço. De forma que se o preço subir, se o preço tiver algum incremento, a família pode diminuir a quantidade consumida por aquele produto ou até mesmo deixar de consumir aquele produto, devido ao impacto negativo que a variação do preço pode ocasionar no orçamento familiar, onde o orçamento familiar pode ser prejudicado em caso de uma alteração positiva no preço. É o que a gente acabou de falar. Se o preço for incrementado, se o preço tiver uma elevação, independentemente do percentual que foi elevado, se este produto ele tem uma influência muito significativa, um impacto significativo no orçamento familiar, essa alteração pode comprometer o orçamento, tornando assim esse produto muito sensível, a demanda por este produto muito sensível à alteração do preço. Bom, esse era o conteúdo que a gente tinha para estar apresentando em relação à elasticidade preço da demanda. Eu espero que o nosso objetivo tenha sido atingido, Eu espero que eu tenha conseguido passar aí o conteúdo para os amigos. No próximo vídeo, a gente vai estar tratando da elasticidade, preço da oferta, que é o assunto complementar ao preço da demanda. E
Se você gostou deste assunto, né, desse conteúdo, se você se identificou, eu te convido a assistir o próximo vídeo, elasticidade, preço da oferta, e peço também que você deixe aí o seu joinha, o seu like, que deixe o seu comentário, né, que faça aí as suas críticas ao nosso material, nos ajude a melhorar o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos e até a próxima.